noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Hoje eu tenho um assunto nós estamos falando de ansiedade, falando do mecanismo de defesa e a ansiedade. Faz um tempo que a gente vem falando disso. Hoje eu quero falar um pouquinho mais, não entrando muito no mecanismo de defesa, porque nós fizemos, eu acho que seria bastante interessante as pessoas que estão acompanhando sobre o mecanismo de defesa e que estão viajando hoje, dar uma pausa, deixar um pouquinho ali, e eu vou falar de coisas que as pessoas, no geral, pensam que é a mesma coisa. Personalidade, hábitos comportamentais e o temperamento. Então, muitas pessoas acreditam que personalidade, hábitos e o temperamento são a mesma coisa. São um conjunto de coisas que forma o nosso consciente, o nosso inconsciente, que forma a nossa psique, que formam essa estrutura do ser humano, mas não significa que são exatamente a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, a personalidade, ela é a nossa essência, aquilo que nós somos. Vou falar assim, depois eu vou especificar cada uma delas. Então, a personalidade é aquilo que nós somos. Então, a minha essência, e você pode dizer, alguma pessoa vai dizer assim, a minha essência divina, a minha essência de psique, a minha essência de mente, a minha essência como ser humano. Então, cada pessoa vai dar uma designação para essa essência. Uma designação bem interessante sobre a personalidade é do Pedro Calabres, que ele diz que a personalidade é como se fosse o núcleo duro da nossa mente. Então, no computador, a placa-mãe, o senso profundo do computador, no ser humano seria esse núcleo duro que seria a nossa personalidade. Nós vamos encontrar outras designações, tanto da neurociência, como da ciência, como da psicanálise, da psicologia, com o próprio DSM-5, a DSM-5, tudo referente à personalidade, o que seria personalidade, o que seria transtorno de personalidade. Nós vamos colocar aqui de uma forma mais leiga, mais próximo do entendimento para todos. A personalidade é aquilo que nós somos. Então, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, a forma como eu ajo, ela está se movimentando dentro desse conjunto aí que eu vou chamar de personalidade. Então, e o comportamento são os hábitos, né? O hábito comportamental, ainda, me desculpa, eles são padrões de comportamento. Como que eu repito um comportamento? E o temperamento é como que eu ajo e reajo diante das coisas que me acontecem emocionalmente falando. Então, vamos lá. Personalidade é um conjunto de características psicológicas, tanto emocional como comportamental, como padrão de repetição, padrão de movimento, consciente ou inconsciente, o núcleo duro, é aquilo que eu sou. Então, ele é o conjunto daquilo que eu penso. Então, isto é a personalidade, aquilo que eu sinto que sou, aquilo que eu penso que sou e aquilo que o outro pensa que eu sou. Isso é a personalidade. Então, a personalidade é esse conjunto de características psicológicas, emocionais e comportamentais. Cada pessoa tem um jeito de ter essa personalidade. Então, tem aquela pessoa que é mais docinha, tem aquela pessoa que é mais amorosa, tem aquela pessoa que é mais irritada, tem aquela pessoa que é mais
amuada. E por quê? Porque essas características psicológicas da pessoa vai estar regulada, ela estará regulada pelo comportamento e pelo temperamento. Os hábitos que são o nosso grande, a nossa grande dificuldade, ou todos os enroscos que nós encontramos na nossa vida, está relacionado com os hábitos. O que são os hábitos? Ele também é um padrão, só que em vez de ser um conjunto psicológico, ele é um padrão de comportamento que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Então é como que o meu pai e a minha mãe me educou, como que eu me comportei na escola, como que eu tive meus professores, como que é a minha família, os tios, os primos, os avós. Isso, a sociedade é um conjunto de família e sociedade que eu vou adquirir esses comportamentos, eu vou adquirir esse hábito. Então, tem família, vou dar um exemplo: tem família que tem o hábito de todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, ser feito à mesa. De refeição, conversa, vai fazendo essa refeição devagar, conversando, falando, trazendo ali o desenvolvimento do dia. O que aconteceu, como é que foi a noite. Tem famílias que não tem hábito nenhum, nunca foi à mesa, desde pequeno, nunca. Aí essa criança que se tornou um adulto não tem regras, não tem etiquetas, não tem um comportamento social aceitável. E ela fala: nossa, que pessoa grotesca, que pessoa grosseira. Por quê? Porque ela não teve esse comportamento, ela não adquiriu esse comportamento ao longo da sua vida, porque não aconteceu isso na família. E isto é uma das funções da família, que a família tem a função de direcionar, lembrando sempre que o ser humano é o ser mais frágil que nasce dentro do nosso planeta. De todos os seres vivos, o ser humano ele é o mais frágil, porque ele nasce com um cérebro disfuncional. O cérebro dele não entra em ação imediata, ele depende da mãe para tudo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criança ela não está ligada emocionalmente a outro ser que não seja a mãe. Ela ficou ali dentro do útero, ela tem o cordão umbilical que foi cortado, por isso que a gente fala do trauma de nascimento ou do trabalho de parto. Por quê? A criança ela é um parasitinho ali dentro da barriga da mãe. Ela depende da mãe para tudo. Se a gente pensar nisso, o Rafael tá dando risada, mas pensa bem, ela tá ali dentro da barriga, depende de tudo, do que a mãe come, de como que a mãe dorme, de como que a mãe vive, ela depende da mãe. Então ela tem um elo com a mãe. Quando ela nasce, é um trauma para ela. Primeiro porque ela tá lá no mundo quentinho, no mundo gostoso, no mundo de tranquilidade, ela tá ali dentro das águas. Rafael, nós dois não deveríamos ter medo do mar, né? Porque dentro da barriga a gente tá dentro das águas, né? Então tem que estar dentro das águas, tá? Quando nasce, tudo é agressivo, é frio, tem fome, não sabe que tem fome, tem dor de barriga, tem um monte de coisa. E o cérebro não funciona. Ela depende da mãe, do que vai cuidando, que vai amparando. A mãe passa para outras pessoas, ela chora, ela esperneia, porque ela busca esse elo emocional que é a mãe. Ela reconhece a voz, ela reconhece o cheiro, ela reconhece o estado emocional da mãe e ela procura, ela busca essa mãe. E ela vai crescendo e vai sendo desenvolvida.
Com o tempo, a partir dos 2 anos, ela consegue saber que ela é um ser inteiro, ela consegue identificar que tem uma pessoa que se chama pai, tem outras pessoas que se chamam irmãos ou irmãs, que tem tios, que tem avós, mas ela está falando por repetição. Ah, fulano e Beltrano é o avô e a avó, porque é aquele adulto que está ensinando. Então ele vai adquirindo conhecimento. Esse conhecimento que a criança está adquirindo são os comportamentos, são os hábitos. Então ela vai adquirindo, tem hábitos super legais, tem hábitos maravilhosos que constitui e melhora essa personalidade, e tem hábitos ruins. Então, como que a gente designa isso dentro da filosofia? Tem hábitos expansivos, porque a pessoa cresce, é feliz, conhece outras pessoas, ela tem um desenvolvimento sólido e que expande, e tem um conhecimento limitado. Nós vamos entender esse conhecimento, limita, castra. Então nós vamos falar desses conhecimentos como quê? Como crenças, como paradigmas. Então, a pessoa tem isso, ela tem uma crença expansiva, ela tem uma crença limitante. Uma lhe dá espaço, a outra não dá-lhe espaço. Muitas vezes a pessoa carrega a vida inteira essas crenças ou esses paradigmas ou esse conhecimento, e outras pessoas lhe dizem: olha, isto que você entende como verdade é errado, não é bem assim, tem uma outra forma, é de outro jeito. Só que tem o seguinte: na verdade, no fundo, não existe exatamente uma verdade absoluta, uma verdade e uma mentira. Você tem fases, você tem um processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, o que é certo hoje, amanhã pode ser errado. O que é certo para mim pode ser errado para vocês e vice-versa. Então, os hábitos são os resultados da nossa experiência, são os resultados do nosso aprendizado, que vem por pessoas, que vem por ambiente, que são conscientes, que são inconscientes, que vem da sociedade, que não vem da sociedade, que vem da nossa própria bagagem personalítica e que influencia ou não influencia as pessoas e as situações diante da gente. Esses hábitos, os hábitos, eles são, num geral, a nossa trava de aprendizado. São dos hábitos que vem a insegurança, são dos hábitos que vem o medo, são dos hábitos que vem a ansiedade, são dos hábitos que criamos mecanismos de defesa, e são dos hábitos que nos faz crer ou duvidar de alguma coisa. Se os nossos hábitos são uma coisa muito boa, que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, que faz a gente pensar de uma maneira diferente, a gente vai dizer: nossa, que pessoa instruída, que pessoa desenvolvida, que pessoa educada, que pessoa evoluída. Se a pessoa tem um hábito que lhe castra as ações, que lhe mantém no mundo privado, no seu próprio individualismo, nós podemos dizer: nossa, que pessoa limitada, que pessoa grosseira, que pessoa sem etiqueta, sem regras. Por quê? Porque as crenças dela são muito limitadas. Aí o que acontece? Também nos hábitos são que vamos arrumar problemas. Por quê? Vamos colocar aqui: uma pessoa tem uma crença de Deus. Vou pegar algumas coisas que é num geral, tá? No consciente coletivo, inconsciente coletivo, todo mundo tem. Então, a pessoa tem uma crença num Deus de um jeito, e a outra pessoa tem uma crença em Deus de outra maneira. Em vez dessas duas pessoas entenderem
que o jeito de uma pensar e o jeito da outra pensar está certo para ambas, não, pode arrumar uma confusão, tentar converter a outra à sua maneira de pensar e agir, e isso às vezes causa algumas confusões. Isso vale para o futebol, isso vale para a política, isso vale para crer em Deus não significa claramente religião, mas nesse caso vale para a religião, e isso vale para outros conceitos sociais, filosóficos, que a pessoa pode trazer. Então, algumas pessoas, o conhecimento do universo, então algumas pessoas acham que a Terra é redonda, aí a outra pessoa diz não é redonda, é ovalada, aí a outra pessoa diz nem redonda e nem ovalada, é plana, e aí está sendo segurada por um... E aí a pessoa começa a arrumar brigas, desentendimentos, por conhecimentos adquiridos da outra pessoa e por falta aí de entendimento e até de respeitar a opinião e o entendimento da outra. Se uma pessoa chega para você e diz que um frio é uma reação psicológica que você pode controlar na mente, você vai dizer assim, eu tenho um controle maravilhoso da minha mente, por que eu continuo sentindo frio? É a mesma situação ali da Terra ser chata, ser redonda, ser ovalada, ser coisa parecida. Procura nas informações corretas, procura as informações acadêmicas para saber. Mas eu tenho algumas pessoas que, mesmo colocando as questões acadêmicas para ela ainda duvida. E, poxa vida, essa pessoa não está pronto para deixar aquele entendimento, deixar aquele conhecimento, deixar aquele hábito, deixar aquela crença por uma outra. Respeite. Fala, tudo bem, quando você estiver pronto, nós vamos conversar sobre isso. Agora, o que é o temperamento? O temperamento, ele se refere às nossas características emocionais e reativas. Então, como que eu penso, como que eu reajo, como que eu ajo com as coisas que me acontecem. Isso pode ser influenciada por fatores genéticos, biológicos, ambientes e por aí afora. E é uma forma, é o jeito, é a forma, é a maneira como a pessoa responde a estímulos emocionais. Como assim responde? Então, aquilo que eu sou, personalidade. Aquilo que eu sou, junto com os hábitos que eu adquiri da minha família, fará com que eu tenha uma característica emocional diante de uma situação forte, amena, fria, quente. Então, vamos a um exemplo prático. Então, tem algumas pessoas que, diante da injustiça com os seus familiares, ele não quer saber se o familiar está certo, está errado, e não é isso que nós estamos colocando aqui. Diante da injustiça, ele tem uma ação, uma reação que provoca distúrbios. Por exemplo, a gente costuma dizer que uma pessoa é muito reativa quando tudo que ela faz, tudo que ela fala, tudo que ela promove leva a outra pessoa a brigar, leva a outra pessoa a se defender, leva a pessoa a ter uma reação diante da ação dela, se colocar numa posição de retaguarda, se colocar numa posição de defesa. Nós costumamos dizer que essas pessoas são muito explosivas, têm um temperamento mais colérico, têm um temperamento mais agressivo. Por outro lado, nós sabemos também
que as pessoas que têm um temperamento mais agressivo, mais destemido, são os líderes em quase tudo que nós desenvolvemos na vida material. Então, todo temperamento da pessoa, toda pessoa tem um temperamento e todas as pessoas têm pontos positivos e têm pontos negativos. Tem pessoas que são de uma amabilidade, de uma consciência, de uma gentileza, que é uma característica de personalidade. Amabilidade, consciência é uma característica de personalidade e não do temperamento, que fica fácil para ele agir diante das situações. Então ele vê uma situação caótica e aí ele pensa assim: nossa, essa pessoa pode estar em dificuldade, por isso que ela agiu assim. Ela sempre tem uma justificativa e um entendimento pela ação mais explosiva da outra pessoa. Agora, se uma pessoa é explosiva e ela encontra outra pessoa explosiva, da guerra. Por quê? Porque elas vão brigar, elas brigarão, elas se baterão, uma coisa parecida. Outras pessoas não têm a característica de brigar com a outra pessoa, nem de explodir com a outra pessoa, mas ela tem o hábito de achar que a maneira como ela pensa é a maneira correta e que ela está sempre certa. A outra pessoa nunca está certa, só ela que está certa. Tem umas pessoas que têm umas linguinhas afiadas que eu não conto, faz muito tempo que eu não assistia a live, hoje está aqui assistindo a live, que diz assim que é o elemento feminino que faz isso, mas não é não. Todas as pessoas falam, ai, num casamento só existe assim, tem o certo, aquele que está certo, a verdade, que eu pensei, ai, como que você acha? A verdade é sempre a mulher que está certa, porque eu não quero arrumar encrenca. Não é bem desse jeito. Não é sempre a mulher que está certa. Numa comunicação, nós sempre teremos aquelas pessoas que pode estar certa na sua comunicação e a outra pessoa que também pode estar certa na comunicação. Um empate, Sônia, as pessoas nunca levam em consideração que ambos podem estar certo. Então é sempre um está certo, o outro está errado. Nem sempre. Às vezes o que a pessoa está defendendo é certo para ela e o que a outra está defendendo é certo para ela também. Por isso que eu sempre digo que nas relações interpessoais sempre a verdade tem três lados. O lado de cada um e a verdade e a verdade. Então, cada um tem a sua própria razão e existe a verdade. O que acontece é que algumas pessoas, ele sempre vai achar que está certo e ele toma medidas porque ele acha que ele está certo. Então, essas pessoas, geralmente, elas têm muitas demandas. Ela tem muitas demandas na vida dela, tanto com problemas dentro da casa dela, tanto no trabalho, com os familiares, com a justiça, com os amigos. Ela está sempre em demanda, ela está sempre em luta. E ela não consegue, e aí as pessoas dizem assim, mas eu não consigo compreender por que essa pessoa está sempre em luta, está sempre em demanda, está sempre lutando por alguma coisa. É próprio do temperamento desta pessoa. Ela tem um ponto de vista e o ponto de vista dela está correto e ela não consegue olhar e perceber se o outro também pode estar certo em alguma coisa. Gente, um parênteses aqui. Tem casos que a pessoa realmente precisa levar para a justiça, tá?
Ah, não, não fosse assim, nós não precisaríamos da justiça estar funcionando. Sim, tem casos que a gente precisa levar para a justiça, mas de cada, sei lá, cada 10, 12 casos que estão na justiça, poderia ter se resolvido numa boa conversa. Desde pensão alimentícia, a separações e muitas outras coisas que as pessoas poderiam ter resolvido nessa comunicação e a pessoa nem quer tentar essa comunicação, já quer ir direto lá para a justiça. E isso está relacionado com a sua ação e reação, como que você reage emocionalmente. Isso é o temperamento. Então tem essas pessoas explosivas, essas pessoas coléricas, as pessoas que estão dentro desse setor explosivo são aquelas pessoas que guardam, 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 vão engolindo George, já mostrei o George para vocês, né? E vai engolindo George, deixa eu pegar o George aqui, né? E vai engolindo, ó, o George aqui, ó. E vai engolindo George, e vai engolindo George, e vai engolindo. Chega uma hora que não cabe mais. Tá cheio. E aí o George fica aqui na garganta. Entendeu? E aí essa pessoa tá com o George aqui na garganta, e aí o que que ela faz? Ela estoura, ela explode e ela faz um estrago. Então eu sempre digo, é muito melhor nós levarmos as nossas melhores palavras, as nossas melhores emoções, as nossas melhores intenções, os nossos melhores acordos, do que a gente levar o pior de nós mesmos. Porque todos nós, sem exceção, somos luz e somos sombra. Ah, ai, fulano é uma luz, é um ser divino. Gente, não existe ser divino na Terra. Me poupa, beleza. Divino, só divino e só a Soninha, que é nome, que é divino, que é brincalhão. Ser divino é uma pessoa que seria luz perene. Nós não somos luz perene. Nós temos luzes e nós temos sombras. Então, tem dia que a gente acorda de manhã e o mundo está lindo, maravilhoso. E tem dia que nós acordamos e apesar do sol lá fora, tá nublado pra gente, tá chovendo, família Adam, aquela nuvinha na nossa cabeça. E a gente vai para todo lado com a chuva e nós somos encrenqueiros, nós arrumamos encrenque, nós arrumamos briga e nós damos um jeito de né? Fazer igual o Antônio fala para mim, o Antônio, meu Antônio, ele diz assim, Divi, você está insuportável. Não, ele fala, Leão, quando eu estou assim, ele fala, Leão, você está insuportável. Você está insuportável. Então, quando ele diz para mim assim, Leão, você está insuportável, eu vou pensar na situação, porque eu realmente... Tá o rabugento lá do Dick Vigarista. Tá reclamando sozinho, tá falando sozinho. Tá. Todas as pessoas têm isto. Não é uma pessoa. Ai, eu vou me culpar porque o mundo devia. As pessoas são maravilhosas. Gente. Você sai, você encontra pessoas, você cruza com situações, você encontra situações difíceis. Você pode sim, de um dia que começou lindo, maravilhoso, e terminar numa tempestade. Por quê? Porque o nosso temperamento está regido ali. De que maneira que eu agi e reagi diante daquela situação. Tem um temperamento mais tranquilo, mais ameno, que não seja colérico?
Tem o sanguíneo, que é cheguei chegando, tudo é festa, todo mundo é amigo, até que se prova o contrário. Por outro lado, ele é bastante irresponsável, gasta mais do que devia, tá, sempre acha que o dinheiro dele vai dar e vai sobrar, e não é verdade. Que, ai, eu tenho 150 cremes diferentes na minha frasqueira de cremes, mas esse outro, nossa, esse aqui eu não tenho, e vai comprar, ou então ele vai comprar café em excesso, ou vinho em excesso, ou relógio, ou sapato. Tem alguma coisa que faz o sanguíneo ir lá e gastar, nossa, blá, blá, blá. Depois eu penso. O problema é depois eu penso nisso. Por quê? Porque uma coisa que a Lia sempre fala, o boleto chega. O boleto chega, a conta chega. Então, o sanguíneo tem, se ele tem toda essa alegria, tem toda essa facilidade, ele também tem esse lado negativo aí de totalmente irresponsável, coisa parecida. O melancólico é a mesma coisa. O grande problema do melancólico é o quê? Que ele entra numa tristeza a troco de nada, ele entra em depressão a troco de nada, ele sofre a troco de nada, ele fica amuado, daí ele é muito crítico. O grande problema do melancólico é o estado de crítica, porque a outra pessoa nunca, nunca, nunca acerta. Ah, fez isso? Ah, não sei, não. Tem alguma coisa aí por detrás. Só vou esperar para ver o que é que vai acontecer. Então, ele nunca dá um crédito positivo por mas ele é talentoso, ele é habilidoso, mas ele é crítico, ele é depressivo. O fleumático é medroso, é indeciso, não consegue tomar uma decisão, é ansioso, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Aí ele pede ajuda para outra pessoa. Aí a pessoa fala, não vai nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente. E aí ele diz assim, mas por quê? Por que em frente? Por que eu não posso ir para a esquerda nem para a direita? Porque é que você inventou que eu tenho que ir para frente. E aí você já viu aonde é que você está enroscado, né? Então tem todas essas coisas. E esses temperamentos, eles estão totalmente relacionados à forma como você foi criado, quais são os hábitos que você tem, quais são os hábitos que você não quer. Está relacionado a um monte de bengala, um monte de crenças totalmente inúteis. Sabe, tem umas pessoas que acreditam que. Eu, eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia que a gente ia sair e é uma coisa muito antiga isso que eu estou falando. Ele pegava um capim, cortava um capim assim e punha no ar assim, aí se o capim virava para um lado assim, ele não podia fazer porque ia acontecer não sei o que, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Isso são bengalas, ele depende desse tipo de coisa e aí ele acredita em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, porque a lua vai cair, porque as estrelas não sei o que vai fazer, porque a terra vai chocar com não sei com o que, e ele, né, nesses hábitos e nessas crenças, ele não percebe que ele vai colocando. Nós temos que conhecer, nós temos que pesquisar, nós temos que conhecer as coisas, mas nós não podemos ser extremamente crédulos. Ah, eu peguei um livro de autoajuda. Eu tenho uma companheira de trabalho que ela diz assim que o inferno são os livros de autoajuda. Que o Sartre dizia assim, o inferno são os outros, né? Quem estudou filosofia, quem estudou isso lá na escola, Sartre dizia, o inferno são os outros. Essa minha colega de trabalho, ela diz assim, o inferno são os livros de autoajuda. Por quê? Porque a pessoa vai lá e compra um livro de autoajuda. Aí o livro de autoajuda diz que se ela andar 6 dias por semana,
pisando só nos paralelepípedos pretos. A vida dela, gente, eu estou inventando a situação, tá? Ela vai ter uma energia em torno dela, e essa energia vai entrar em conexão com o sol que vai nascer a leste, que vai... Criatura de Deus, não é bem assim. Ah, que se levantar 5 horas, 4 horas da manhã, você é produtivo. Tem um, uma coisa ali na mídia que fala assim: enquanto os outros dormem, eu ganho dinheiro. E aí você fica bem rico, bem milionário, para eles te enterrarem com pompas maravilhosas, porque o nosso cérebro precisa de descanso, precisa de dormir, precisa disso para limpar. Você precisa de pausa para o corpo, você tem um corpo físico. Daí o outro diz assim que se você fazer uma coisa 21 dias, mude de hábitos em 21 dias. Gente, é mais fácil chover canivete aberto, de verdade mesmo, canivete suíço, do que você mudar um hábito em 21 dias. Por quê? Você tem 50 anos, faz 50 anos que você tem o hábito. Em 21 dias você é outra pessoa? Se fosse assim, o nosso mundo seria uma maravilha. É muito mais fácil você pegar uma doença que não tem cura e você se curar do que você mudar um hábito. Em 21 dias tem 150 mil pessoas vendendo essa ideia de curar as coisas, mudar as coisas, modificar as vidas em 21 dias. Tem aquelas pessoas que falam que se você acordar antes do sol nascer, e se você fazer e buscar uma energia plânica, e lá, sua vida vai ser maravilhosa. Isso são um monte de bengalas, um monte de crença que não serve para bulufas nenhum, entende? Porque o inferno são os livros de autoajuda. Então é nesse sentido, todo mundo fala o que bem entende e as pessoas vão adquirindo crenças, adquiriu crenças, virou comportamento, a sua vida acaba ficando muito complexa. Então, quando você quer alguma coisa, quer aprender alguma coisa, tem que buscar o quê? O seu conceito, a minha personalidade é aquilo que eu sou. O que eu busco? Busco conhecimento. Que conhecimento que eu quero? Filosofia, eu vou estudar os filósofos. Ah, o meu conhecimento é química, vou estudar química. O que eu quero aprender é sobre a matemática, vou estudar matemática. Eu quero ser médica, eu vou para a escola de medicina. Eu quero ser, sei lá, pianista, vou tocar piano. Eu quero ser diarista, vai aprender a fazer limpeza. Ah, eu quero ser cozinheira, vai aprender a cozinhar. Então, cada um de nós vai buscar o conhecimento daquilo que nos satisfaz como pessoa, daquilo que o ego, nosso eu, a nossa self vai ter prazer. E aí ele tem prazer, ele fica nesse bem-estar, ele fica nessa alegria, ele fala, nossa, eu estou muito bem. Lógico que nós vamos buscar coisa, buscar parâmetros. Todas as pessoas buscam um Deus, todas as pessoas buscam uma resposta para a finitude. O homem é o único ser vivo que tem consciência da sua finitude, tem consciência de que vai morrer. Então é claro, é próprio que ele vá buscar uma resposta para isto. Mas isso não significa que se você comer 7 colheres de ervilha, você vai ficar rico, que se você pular 7 ondinhas, você vai ter um ano maravilhoso, que se você carregar 7 sementes de uva na sua carteira, você vai ter prosperidade. Você pode carregar 7 sementes de uva na sua carteira, se você não trabalhar, você não tem prosperidade, porque você não ganha nada. Mas isso não significa que vestir calcinha
calcinha amarela no dia do ano novo, você vai ter dinheiro o ano inteiro, a não ser que o ambiente em que a calcinha amarela está seja o seu negócio, seja o seu empreendimento, e você tem que ser maravilhoso. Fora disso, gente, não vai dar dinheiro, entendeu? É isso que as pessoas precisam aos poucos compreender. Se a gente não compreende isso, a gente faz um monte de besteira na nossa vida. Lógico que eu tenho mais coisa para falar de personalidade, de temperamento, de comportamento, mas isso virão ali no suceder das lives. É assim, veja bem, você tem que fazer do meu jeito porque a minha personalidade é muito forte, eu preciso. É uma imposição. Personalidades fortes, o que a gente diz de personalidades fortes, não está muito relacionado à personalidade, e sim a hábitos e sim a temperamentos. A personalidade é aquela essência, aquilo que você é. Então a pessoa tem uma característica, ela tem um conjunto psicológico. Hoje está muito em voga e se transformou até em problema psicológico e social os transtornos, porque todo mundo está transtornado. Você tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, porque todas as pessoas têm um tipo de transtorno. Você não sabe mais se pode comunicar ou se não pode se comunicar, se você pode se expressar ou se você não pode se expressar. Mas geralmente quando a pessoa diz assim, é porque eu sou assim, é porque eu tenho uma personalidade forte, porque é o meu jeito de ser, é só uma pessoa se impondo sobre a outra, subjugando a outra, submetendo a outra ao seu entendimento, à sua forma de ver e sentir. Então, um pouquinho de bom senso também faz. Você pode ter personalidade forte, acho super legal, mas eu também tenho uma personalidade forte, eu também tenho as minhas ideias, os meus. Não, esse é o meu jeito, você tem que me aceitar. Super legal, concordo em número, gênero e grau com você, mas eu também tenho o meu jeito e você também tem que me aceitar. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender o respeito, o livre-arbítrio de cada pessoa e o direito e o lugar de cada um, certo? Então, a gente vê hoje um monte de personalidade forte na escola, por exemplo, crianças, é tudo falta de uma boa castração. Castração aqui no olhar psicanalítico, que é o pai fazer a correção, o pai e a mãe fazer a correção para que a criança tenha as frustrações e saiba lidar com aquilo. É falta de respeito mesmo, é falta de educação mesmo. Então a gente vê. Só que o outro está sujeito a muitas coisas aí, em nome dessa personalidade forte. Nós estamos falando dentro da psicanálise, dentro da psicologia, um pouco dentro da neurociência. Nós não estamos falando dentro dessa característica espiritualista. Então, quando a gente estiver num ambiente de questões espiritualistas, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque o que você está colocando, existe vida após a morte, essa finitude que eu disse, o homem tem consciência da sua finitude. Eu existia antes dessa existência, então nós não podemos colocar isso para as pessoas como uma grande verdade para todos. Cada um tem uma característica, uma forma de pensar que eu tenho que respeitar. Então, se a pessoa tem uma forma de pensar berço-túmulo, onde ela foi criada no exato momento em que ela foi concebida, ela não carrega uma característica de outra vida. Se ela vem de uma família, de um ambiente que acredita que a pessoa, nós existimos antes dessa concepção berço-túmulo, ela carrega uma carga de outra existência. Então, nós temos que ter o entendimento e o respeito com relação a isso. É a mesma coisa de falar assim, a forma evolutiva na Terra é Darwin que está certo.
Você entendeu? A forma de pensamento, a maior religião na Terra é o cristianismo. O cristianismo diz que não é desse jeito. Você vai brigar com a grande maioria só porque você acha que a forma de Darwin é a forma que está correta? Então nós temos que ter bom senso dentro daquilo que nós achamos que é certo ou errado. Entendeu? Por isso que no início da live eu disse que nem sempre aquilo que nós temos como certo e coisas nós podemos impor e nós podemos levar para a outra pessoa. Eu passo para o Antônio, nosso professor, que sempre arremata aí com muito carinho as nossas lives. Eu vou ter um comentário rápido, porque no debate, né, que está acontecendo agora, dá para perceber que a nossa existência atual é nós caminharmos num terreno muito pantanoso, onde um pequeno trilho nos dá a segurança de avançarmos. E realmente a nossa mente se perde nessas inúmeras conjecturas, colocações, orientações, tidas como verdadeiras ou tidas como experiências já comprovadas e etc. e tal. E tem dois fatores que nós não levamos em conta. Pegando rapidamente a questão da internet, tudo que surge para nós, que nos chama a atenção, antes de nós aceitarmos e executarmos, fazermos como a experiência do limão, que a Lia trouxe, é necessário buscar as fontes. Você precisa buscar, você precisa... Qual é a fonte? Onde isso está comprovado? Em qual universidade? Procure as fontes. Se existem fontes, precisa ver se essa fonte é reconhecida, porque muitas vezes existem fontes que são feitas em universidades extremamente desconhecidas e são lançadas como se fosse pesquisa científica e não tem nenhum sentido. Então, não sair fazendo. O segundo aspecto é a questão da nossa mente procurar respostas muito rápidas que nos tragam uma sensação de vivência, de eu estou aqui, eu vivo. E por isso absorvemos essas fantasias, essas ilusões que criam e realmente nos convencem de uma forma muito fácil. Mas há 375 anos atrás, um filósofo chamado René Descartes, ele traz uma frase que é muito conhecida, mas a frase mais conhecida é penso, logo existo. É a frase dele, né, que é a mais conhecida. Mas na realidade, a frase é penso, logo sou. A pergunta é, por que ele chegou a essa conclusão? O que aconteceu com ele, com o pensamento dele, o que ele estava meditando para chegar a essa conclusão? É o que nós vivemos. E Descartes já trouxe a solução, mas a gente não conhece. Descartes chegou num determinado momento do conceito filosófico dele que ele perguntou assim a ele mesmo: será que tudo que me envolve é ilusão? O mundo no qual eu estou é uma fantasia? Tudo que chega a mim não existe? É algo que eu acredito que existe e, portanto, eu acho que me influencia? E ele, baseado nisso, ficou muito meditativo. É o que nós precisamos fazer, meditar. E Descartes chegou a uma conclusão que leva a essa frase: mesmo que tudo que está à minha volta é uma fantasia, uma ilusão, não é nada concreto, eu sou, porque eu penso. O resto não tem importância. Pensar, ser, coloca em torno de si a existência. Então, quando você pensa, quando nós pensamos e meditamos, nós somos o quê? Aquele que não se deixa levar pela fantasia do mundo, pela ilusão que nos vendem. Não se deixa levar
porque aquilo que nos trazem é de fácil compreensão para mim. Tudo que é muito fácil compreensão, de fácil prática, aponta por um caminho extremamente equivocado e que pode resultar em danos psicológicos completamente destrutivos. Vamos pegar, por exemplo, o que a Soninha e você estavam abordando, a questão da internet. Nós sabemos recentemente que muitos jovens acabam tirando a própria vida porque se apaixonam pela IA que eles criaram. Criaram uma imagem, uma alegoria, algo 010101, e se apaixonam e acabam por não corresponder às expectativas do eu, do ser. E tudo perde o significado, caímos novamente em Descartes. Será que tudo que me cerca é imaginação? É algo que eu penso que existe e não existe? Que o meu cérebro interpreta como concreto e que eu preciso disso para mim completar como finito? Aí chegamos à conclusão de Descartes. Se eu penso, eu sou. Portanto, o resto não tem importância. É preciso compreender isso, porque senão nós vamos nos perder nesse emaranhado de ilusões que jogam sobre nós, né? Falsas verdades, pesquisas aparentemente sérias, trazendo-nos resultados maravilhosos, mas no fundo não passa de imaginação e fantasia daqueles que criam essas situações para nos enlouquecer, na verdade. Hoje eu estava no supermercado, mercado, supermercado, e eu estava, assim, começando a me sentir muito incomodado com a quantidade de informações que jogam sobre nós naquelas prateleiras, com o intuito de nos enlouquecer para nós não sabermos o que estamos fazendo. Compre isso, compre aquilo, desconto e oferta, e isso, aquilo. Assim, nós precisamos nos voltar para nós mesmos, o que a Sônia traz nas lives. Autoconhecimento. Aprender a analisar, aprender a pensar, aprender e compreender a importância que nós temos para nós mesmos. Não podemos e não devemos nos colocarmos nas mãos daqueles que acreditam que podem nos conduzir como marionetes. A maioria é conduzida dessa forma, como marionetes. E cometem esses absurdos que você vê com um resumo básico: o suco de limão aquecido na grelha, pingado no nariz, né? Uma mucosa extremamente sensível, um suco ácido, quente, que vai destruir a sua mucosa, e você sabe que fez uma grande besteira, mas aí já é tarde. Penso, logo existo, ou penso, logo sou, deve ser um dos nossos, diria, não paradigmas, mas uma ponte que possa nos levar para o futuro com mais equilíbrio. Pensar aí nesses nossos 375 anos atrás, o nosso irmão René Descartes já está nos ensinando como lidar com a vida, e a gente não aprendeu. É isso. Obrigada. Alguém pôs aqui, como é que é? Penso, logo existo. É, por aí mesmo. É isso, pessoal. Obrigada, Antônio, sempre trazendo ali um contexto que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre a nossa própria condição. Sendo assim, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nós damos por encerrada a nossa live de hoje. Muito bom. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Soninha. Tchau, meus amigos, amigas. Até mais. Até mais.
canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!